Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Neste vídeo nós vamos finalizar a série de estudos sobre a missão intitulada Missão de Deus, Nossa Missão. E o título da lição dessa semana é O Fim da Missão de Deus. Então nós chegamos à etapa final e a lição dessa semana ela foca nas 3 mensagens de Apocalipse 14. Mas antes da gente ir para as 3 mensagens, eu quero casar um texto de Mateus, né, que vai dar todo o sentido aqui para o estudo da lição. Mateus capítulo 24, 14. Mateus capítulo 24 é considerado o mini Apocalipse de Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Os discípulos perguntaram para Jesus quando seria o final dessas coisas, né? Então, Jesus deu uma série de sinais, falou da vinda de falsos profetas. Ele, na verdade, deixou bem clara essa parte aqui, de pessoas que apareceriam se passando por Jesus, se passando por mestres, seriam falsos mestres, falsos cristos, e os discípulos deveriam estar atentos a isso. Mas ele declara que o fim vem, né? O texto que declara que o fim vem é quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. Então, pregação do evangelho a todo mundo é a medida, ele é a meta, é o alvo. Então, isso tem que se cumprir antes que Jesus venha. Quando esse trabalho estiver terminado, ou seja, quando a missão estiver terminada, aí Jesus volta. Aí Jesus volta. Então veja que tudo gira em torno da pregação do evangelho. Então muita gente fica esperando, sei lá, a pessoa vê seca e acha que Jesus vai voltar. Vê uma guerra, acha que Jesus vai voltar. Vê um terremoto, acha que Jesus vai voltar. Vê o Papa lá conversando com o presidente dos Estados Unidos, Jesus vai voltar. Então, as pessoas confundem os eventos que falam da brevidade da volta com o evento, na verdade, que finaliza o trabalho, finaliza a obra, que é a pregação do Evangelho. Então a nossa atenção, nosso foco deve estar na pregação do Evangelho, não nessas outras coisas. As outras coisas nos ajudam a entender o momento que estamos vivendo, ajudam a entender a proximidade do tempo, e até mesmo a urgência com que a mensagem tem que ser pregada. Mas nunca é o evento finalizador da obra. O evento principal é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. E quando a gente vai lá para o Apocalipse, né, a gente leu aqui sobre o Evangelho do Reino. Quando a gente vai para o Apocalipse 14, é usada uma outra expressão para se falar desse mesmo evangelho. Então nós temos o evangelho do reino aqui. E Apocalipse 14 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. Então, o que João vê aqui? Qual é o início da primeira mensagem angélica? A primeira mensagem fala assim que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, e esse anjo tinha o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. Então a primeira mensagem angélica tem a ver com pregação. Na verdade, o Apocalipse inteiro tem a ver com pregação. O Apocalipse ele começa com a bem-aventurança. A primeira bem-aventurança declara assim: bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Então existe uma bem-aventurança para os que leem e os que ouvem. A cena dessa bem-aventurança é uma cena de pregação do evangelho. Então você tem um que prega, aquele que lê, ou seja, aquele que está lendo a palavra profética, está lendo a mensagem que veio do céu, e os que ouvem, e depois os que ouvem e guardam, né? Ou seja, eles acatam, né? Eles tomam para si o conteúdo da advertência e vivem o que o texto manda, né? E fazem o que o texto manda fazer. Então, a bem-aventurança ali, de forma geral, é para a pregação do Evangelho, pregação do texto, né? De forma especial, o livro do Apocalipse, e de forma mais que especial,
as 3 mensagens angélicas. Então, a primeira mensagem angélica fala de pregação do evangelho. Veja que o anjo que voa pelo meio do céu é um anjo simbólico, tá? Porque os anjos não virão para a terra pregar o evangelho, né? Os anjos eles têm uma participação, sim, na pregação do evangelho. Eles têm um ministério próprio em defesa da igreja de Deus. Em alguns momentos, os anjos vieram como mensageiros, né? A palavra anjo mesmo significa mensageiro. Nós temos o anjo que falou com Abraão, nós temos o anjo que foi para Sodoma, nós temos o anjo que falou com Balaão, nós temos o anjo que fala com Moisés, nós temos o anjo que fala com Josué. Né? E muitos desses anjos aqui eram o próprio Jesus, era Jesus. Jesus também é o mensageiro, ele também é o mensageiro. Então nós temos o anjo sempre trazendo mensagens pontuais. Tem um anjo que conversa com Maria, tem um anjo que conversa com Daniel, é o mesmo anjo, Gabriel. Temos um anjo que conversa com João, ele traz a mensagem para João. Então o anjo ele é um símbolo de mensageiro. O anjo que aparece aqui na primeira mensagem angélica não é o anjo de fato. Ele aqui é um símbolo. Está diferente do anjo que vai conversar com João. Em alguns momentos aqui no livro de Apocalipse ele aparece conversando com João. Aquele é o anjo literal. Mas o anjo do texto aqui, da visão que João está tendo, ele é um anjo simbólico. Ele simboliza o povo de Deus que prega o evangelho. A igreja de Deus nos últimos dias que prega esse evangelho eterno. E nós vamos entender agora, nós vamos descobrir agora que mensagem que se encontra, qual é o foco da mensagem do evangelho eterno para os últimos dias. Então o texto continua assim. O primeiro texto fala assim que deve ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo, ou seja, para todo mundo. É para todos, não é para alguns. Então o Apocalipse não não existe isso de que o evangelho é para alguns e para outros não, que existem uns salvos e outros são perdidos, já estão sentenciados à perdição. Não existe isso, tá? Essa predestinação, ela não é bíblica. Então Deus ele quer que pregue o seu evangelho para todo mundo porque ele quer dar condições para que todos alcancem a salvação. Todos vão alcançar? Não vão alcançar porque não vão aceitar. Mas o evangelho tem que ser pregado a todos. E aí a primeira mensagem diz assim, verso 7 diz assim, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, existe uma advertência aqui para que o povo tema. Aí a gente lembra lá de Provérbios, que fala do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, esse temor está aqui, incluído aqui. O temor aqui também é o princípio da sabedoria. Temam a Deus por quê? Porque chegou a hora em que ele vai julgar. Então a mensagem aponta para o juízo. Não dá para a gente fazer um estudo aqui mais aprofundado dessa parte da profecia, mas resumidamente, esse texto se refere à profecia de Daniel. Daniel aponta para o dia do juízo. Nós temos uma profecia lá em Daniel, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que aponta, né, ela declara, ela não só prediz os eventos da primeira vinda do Messias, como aponta também para o início do juízo, o juízo que ele começa no céu. Então, quando termina as 2.300 tardes e manhãs, começa no céu o juízo de Deus. Tá? Então, a primeira mensagem está chamando a atenção para isso. E a mensagem também diz assim, declara o seguinte, que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto, ele foi tirado lá do quarto mandamento. Um texto que se encontra na lei de Deus. Tá? O salmista também vai repetir esse texto, mas ele se encontra lá na lei de Deus. Na lei de Deus ele diz assim, que o sábado, né, ele foi dado ao homem e explica-se o motivo. E o motivo é porque Deus criou os céus, a terra, o mar, né, e as fontes das águas. Então, esse texto aqui, quando ele não foi tirado do sábado à toa, tá? Não foi tirado do sábado à toa, porque o sábado, na verdade, é um mandamento que aponta Deus como Criador. E o texto da primeira mensagem nos alerta para que adoremos a Deus como Criador. Então, não tem como você adorar a Deus como Criador rejeitando os preceitos do Criador. E o primeiro preceito ali, quando termina a semana da criação, né, os 6 dias, o 7º dia
que é a finalização da criação, é o dia em que se cria o sábado. Então não só Deus descansa, mas também o homem descansa. E se torna um mandamento perpétuo. Moisés ele vai usar justamente essa expressão, mandamento perpétuo. Né? É uma exigência perpétua de Deus. O perpétuo é aquilo que não acaba. Tá? Perpétuo não tem fim. Então ele não acabou, ele não passou, ele continua valendo hoje, embora existam várias teologias que digam o contrário, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, o livro de Apocalipse aqui, a primeira mensagem é que chama atenção para isso. Então, nós temos a mensagem do juízo e a mensagem do sábado. O sábado, a lei de Deus. Aí a segunda mensagem diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Isso aqui é um texto também, uma parte que é tirada lá do livro de Isaías, que fala sobre a queda da Babilônia. Só que essa Babilônia aqui não é a mesma Babilônia de Isaías, a Babilônia literal, né? Aquela que nos dias de Isaías nem tinha vindo ainda e levado cativos o povo. Né? Isaías estava prevendo o cativeiro e ao mesmo tempo a queda de Babilônia, ele previu tudo, né? A série de eventos. Viu, inclusive, a vinda do príncipe da Pérsia, ele cita o nome do príncipe da Ciro, antes de Ciro ter nascido. Ele cita o nome e então ele conta ali toda a história, toda a trajetória do povo de Deus. Então, quando a segunda mensagem usa essa declaração, ela está nos fazendo lembrar de tudo isso. Então, o povo de Deus nos últimos dias também passará por um momento de tormento como o cativeiro babilônico, porque há uma Babilônia nos últimos dias, ou seja, Deus tem os seus representantes na terra, Satanás também tem os seus. Né? Deus tem a sua igreja, Satanás vai ter a sua. Só que a igreja de Satanás, ela não tem uma placa dizendo assim, a igreja de Satanás, de forma alguma. Ela é uma igreja cristã. É uma igreja cristã que abandonou os princípios da fé cristã, que abandonou os princípios, que abandonou a aliança. Ela criou uma série de doutrinas fundamentadas na tradição, em palavras humanas, na mistura do cristianismo com o paganismo. Aí surgiu esse monstro, que a Bíblia vai chamar de besta. Então, a besta, ela representa um poder cristão, que na verdade é anticristão, mas se apresenta como cristão e acredita até que é cristão. Então, esse poder ele se colocará nos últimos dias contra esse povo que prega essa mensagem aqui. Mas aí é anunciado que essa Babilônia espiritual ela vai cair. Então, há um primeiro anúncio aqui, no verso 8 de Apocalipse 14, e há também um segundo anúncio no capítulo 18 de Apocalipse. No capítulo 18 ele vem falando sobre a condenação desse sistema de coisas que é chamado na Bíblia de Babilônia. Então a Babilônia ali, ela cai, no capítulo 18, ela cai definitivamente, porque ela se tornou morada de demônios. Então há um progresso na sua queda. Então há uma primeira queda aqui e uma queda final lá no Apocalipse 18. Então, a segunda mensagem é muito importante porque ela é um alerta. Nós devemos levar esse alerta ao mundo de que a Babilônia está para cair. E a mensagem para os que estão em Babilônia a que se encontra lá em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Então nós temos fiéis em Babilônia que devem sair de lá e assumir as fileiras da igreja de Deus. E a última mensagem diz assim, verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, veja que eu falei que a besta e Babilônia, mesma coisa, tá? Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Então a terceira mensagem angélica, ela não terminou ainda, tem um texto final aqui que eu vou deixar para o fim, ela é um alerta contra o sinal da besta. Então você tem ali toda a preparação. A primeira mensagem chama a atenção do juízo e a restauração do sábado. Em seguida vem a queda de Babilônia, ou seja, há um movimento de oposição contra aos verdadeiros adoradores da primeira mensagem,
como eles não aceitam a primeira mensagem, se tornam Babilônia. Então esse poder anticristão que surge, ele vai se opor, ele vai exigir que seja colocada uma marca, é o falso Shema. Então nós temos lá no Deuteronômio, capítulo 6, o Shema de Deus, você ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele ordena que as palavras do livro, né, as palavras da aliança, sejam colocadas na testa ou na mão. Né, na testa e na mão. Né, o judeu ele usa até hoje os tefilins, né, eles colocam na testa e colocam na mão esquerda, amarram na mão esquerda e colocam também nos umbrais das suas portas, né, o texto da aliança, né, o texto do Shema. Aqui no Apocalipse nós encontramos um poder anticristão que tem um falso Shema, né, um anti-Shema, um Shema próprio. E ele exige, ele obriga que as pessoas coloquem, né? Enquanto Deus pede, orienta, ensina que deva ser colocado o dele na testa e na mão, a besta aqui ela obriga, né, sob pena de morte, que seja colocado na testa e na mão o Shema dela. Ou seja, ela tem um próprio Shema, ela tem uma própria lei, porque o Shema diz respeito à lei de Deus. Então ela tem uma própria lei, ela tem uma lei própria. E o mandamento que entra em choque com o mandamento de Deus aqui, nesse combate, nessa luta entre esses dois poderes, é justamente o contrário, é o mandamento que se contrapõe ao primeiro mandamento, ao mandamento que aparece na primeira mensagem. Lembra que eu falei que na primeira mensagem existe uma mensagem de restauração do sábado? Porque é citado o sábado e é dito que devemos adorar a Deus como Criador. Isso só é possível com o sábado. Então, é uma mensagem de restauração do sábado. A besta, ela tem o seu próprio dia de descanso. Então, nós temos Deus como dia de descanso dele e temos a besta aqui, na terceira mensagem, com o seu próprio dia de descanso, ensinando, né? Obrigando que todos recebam o sinal, porque se não receberem, serão destruídos. Só que a terceira mensagem fala o contrário, fala que quem receber o sinal, esse sim será destruído por Deus. Deus o destruirá. Eles beberão do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Então, a terceira mensagem é uma mensagem de alerta, que deve ser levada ao mundo, porque aqueles que receberem a mensagem se perderão. Eles se perderão, eles terão que tomar uma decisão. Nesse último evento aqui, terão que tomar uma decisão entre adorar a Deus verdadeiramente, o Criador do céu e da terra, do mar, das fontes das águas, ou adorar a besta, que faz a contrafação, né, que está aqui querendo substituir Deus, querendo parecer Deus. E muitos vão considerá-la como se fosse Deus mesmo. Então, essas são as três mensagens. E ela finaliza dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que vão passar por tudo isso, aqueles que vão passar por esses eventos que nos são apresentados pelas três mensagens. Eles têm que ser perseverantes. E a perseverança desses santos está em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, as três mensagens angélicas, elas falam do mandamento de Deus, a Torá, e a fé em Jesus, o Evangelho de salvação de Jesus, o plano de salvação, a morte de Jesus na cruz pelo pecador. Então, o pecador arrependido, aquele que por fé se apropria dos méritos de Cristo, esse é salvo e obedece à lei, obedece toda a Torá. Então, essa mensagem de advertência, ela tem que ser levada ao mundo. Quando for levada ao mundo, então virá o fim. E quando vier o fim, pronto, terminou a mensagem. Esse é o fim da missão de Deus. Né? O desafio da lição diz assim: você está apressando o retorno de Cristo? Como é que você apressa o retorno de Cristo? Pregando o Evangelho. Porque ele só volta quando o Evangelho for pregado. Não adianta ficar esperando acontecer outras coisas lá. Ele só vai acontecer quando o Evangelho for pregado no mundo todo. Tem plantado sementes de esperança em corações que precisam ouvir as boas novas? Se não fez isso, não está apressando. Está regando os novos crentes, ajudando-os a aprender o significado, o que significa ter uma vida de obediência leal a Cristo? Ore por oportunidades de comunicar a promessa da terra renovada às pessoas de sua lista de oração diária. Então, olha, às vezes a gente acha difícil pregar o Evangelho. A gente fica esperando a oportunidade aparecer, né? Mas o texto
O texto aqui diz assim que devemos orar por oportunidades. Se você orar por oportunidades de pregar o evangelho, de apresentar o evangelho para alguém, a oportunidade vem. Né? A oportunidade vem. Vão surgir pessoas vão te procurar. Faz o teste. Desafie-se. Alguns de seus discípulos podem estar prontos para aceitar a Cristo. Isso inclui unir-se à igreja. Coloque-se no lugar deles, imagine-se frequentando a igreja pela primeira vez. Que tipo de experiência eles teriam? Sua igreja está preparada para acolher e discipular pessoas? Então, na verdade, o texto aqui está querendo dizer o seguinte, né? De repente, você tem pessoas que estão prontas à conversão, às vezes prontas ao batismo, vão frequentar a igreja, mas essa igreja, ela recebe bem as pessoas? Então, imagine-se no lugar dela. Você está aberto a iniciar novos grupos? Crie uma estratégia para abordar pontos fracos. Compartilhe suas ideias com a liderança da igreja e trabalhe com ela para implementar um plano que torne a igreja mais intencional em fazer discípulos. Então a igreja ela tem que ter a intenção. Tudo que ela fizer dentro do seu culto, das suas atividades, o primeiro motivo é louvar a Deus, engrandecer a Deus. E em seguida vem a missão. Né? Na verdade, ela está em íntima ligação. Né? A verdadeira adoração, ela consiste na pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é adorar a Deus também. Então não existe adoração sem pregação do Evangelho. A gente pega aquele texto lá que Jesus fala assim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E as pessoas ficam pensando, se adorar em espírito, sei lá, é ficar em casa sozinho, só meditando na palavra de Deus, mastigando ali o que aprendeu. Não, isso é parte do processo. Tá? Quando ele fala em adorar a Deus em espírito e verdade, ele está se referindo ao trabalho que ele mesmo estava fazendo quando disse isso. Ele fala isso quando ele está lá visitando a mulher samaritana. Ele saiu da terra dele e foi para a terra de um povo estranho, um povo inimigo até, e foi pregar o evangelho ali. Essa é a verdadeira adoração. Né? E orar é trabalhar, né? Adorar em espírito e em verdade é cumprir a missão que Cristo incumbiu a cada um de nós. Então, concluímos a lição do trimestre e semana que vem nós vamos começar a estudar o livro de Salmos, que também tem tudo a ver com adoração. É um livro sobre adoração. Nós temos um livro sobre adoração, sobre louvores, né, poesia na Bíblia, livro de Salmos. Então nós vamos estudar durante o próximo trimestre esse livro que é essencial. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.